governo federal. Senador Magno Malta, o senhor estava querendo falar sobre o assunto também. Você acha que é possível construir essa transição, senador? Veja bem, Ricardo fez um resgate histórico, não precisamos mais tocar nesse assunto, que está tudo muito bem colocado. Uma economia que está firmada no incentivo há 40 anos. Ora, se não houve disposição do governo federal de construir e fazer uma discussão histórica, ao longo da história, quando se fala em reforma tributária, o Brasil precisa de uma reforma tributária, isso tudo é conversa fiada. Nunca vai ter. Isso fala-se em processo eleitoral, discussão de eleição de presidente. Sabe que dia faz uma reforma tributária? No dia que alguém disser, eu vou fundar um país amanhã, mas ele tem que fazer reforma hoje, que se ele fizer um dia depois que ele fundou o país, ele não faz nunca mais. Isso é conversa. Então acontece o seguinte, todo mundo tem incentivo fiscal. São Paulo tem, Goiás tem. Todo mundo quer puxar atrativo para seu estado. Quando você fala em reforma tributária, alguém tem que perder. E perder muito. Em reforma tributária, ninguém quer perder, só quer ganhar. Então, nesse puxa-estica, eu não acredito. Então, como não construir essa tal fórmula? Eu fui deputado estadual no governo do PT no Espírito Santo, eu e Ricardo. Ricardo foi presidente da Câmara. Não havia interesse, porque o governo da Assembleia era do PSDB, o Vitor era do PT, e havia uma guerra política instalada, o governo do Espírito Santo que se lixasse. Nós passamos um período da nossa história. O Espírito Santo não se assentou, não se deitou, porque é um estado pujante e forte. Resistiu e não quis deitar, não quis cair. Está de pé. Quando o Lula assumiu o governo, ele falava que o que os estados tinham que fazer era o seu dever de casa. O Espírito Santo foi o único estado que fez o seu dever de casa. Agora, com a decisão do Palácio, é como se dissesse, agora nós vamos punir quem fez o dever de casa. O Espírito Santo fez seu dever de casa, se corrigiu internamente. O Espírito Santo passou esses últimos 3 anos crescendo mais do que a média nacional. É verdade. Bem mais. Porque fez o seu dever de casa e agora vai ser punido. Em nome de quê? Me desculpe, mas eu não acredito nessa conversa. Há alguma coisa por trás disso. Tem interesse espúrio por trás disso. E nós não podemos pagar esse preço. Se tentaram tomar de nós os royalties, que royalties não pertence ao Brasil, o petróleo pertence sim a todos, mas royalties é passivo ambiental, passivo social. Tentaram nos tirar e ainda vão tentar, que me perdoe o nosso senador Vital do Rego, por quem tem o maior respeito do mundo. Mas o relatório dele é uma brincadeira, feito com base na internet, né? E depois saíram por aí fazendo uma falácia, ele e mais outros senadores, e aí cobra da presidente da República, porque os estados, os municípios precisavam de 8 bilhões ainda em 2011. A presidente disse, eu não tenho 11 bilhões para dar, eu não tenho 11 bilhões para dar. Como os royalties do pré-sal é para depois, nós aceitamos discutir os royalties do pré-sal, nós aceitamos. Está errado, porque o royalties do pré-sal também é do Estado, está errado, mas nós aceitamos discutir. Aceitamos discutir lá para frente, mas para trás não. Contratos celebrados, como quebrar? Isso é afrontar o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, porque o Pacto Federativo é uma causa pétrea. Como prisão perpétua nós não temos, nem pena de morte nós não temos. Por quê? É causa pétrea. Prisão só até 30 anos. Quando o Senado votou isso contra o Espírito Santo, é a mesma coisa que ter aprovado pena de morte. Afrontou a Constituição de uma forma grosseira. Mas nós não vamos esperar por isso. Nós vamos continuar lutando como fizemos ao longo de 2011, porque eu não tenho nenhuma esperança que onde há interesse de estados grandes, e com essa do Fundap ganha São Paulo, muito bem, ganha Rio Grande do Sul, muito bem, e ganha Minas, muito bem. Vamos falar então, vamos discutir o Pacto Federativo, vamos discutir o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios. É preciso discutir tudo, se realmente quer fazer um Pacto Federativo correto. Por exemplo, o Maranhão recebe 17% do Fundo de Participação dos Estados, nós recebemos 5%. Ora, que lógica é essa? E ainda tentam tirar de nós o nosso royalties para dar para o Maranhão. É conta mal feita. Então, nós vamos cumprir o nosso papel, quer dizer, ao povo do Estado do Espírito Santo, vamos continuar fazendo os enfrentamentos, porque nós não somos tolos, não seremos carregados nessa conversa. Você toma o dinheiro do royalties do petróleo, certo? Que é um direito nosso, certo? E aí, viu aí o que a Chevron fez com esses vazamentos todos? Para quem vai ficar? Já existem estudos que daqui a 10 anos nós teremos crianças nascendo deficientes naquela orla, por conta desse vazamento. Ora, quem vai responder por isso? É por isso que o royalties fica... Eu pergunto ao pessoal do Pará, que está ouvindo a gente agora. O pessoal do Pará.
Com quem tem que ficar os royalties do petróleo? Porque quando construiu-se as grandes hidroelétricas, o que foi destruído foi lá. Foi lá. As cidades foram inundadas lá. A fauna, a flora foi atingida lá. Por que os royalties da energia vai ter que vir para nós? Eu pergunto ao povo de Minas que está vendo a gente agora. Quando você sai sobrevoando os aeroportos de Minas Gerais, chegando, você olha para baixo, você vê tudo cinzento. Ô, Magno. Por causa do minério. Então é o seguinte, de quem tem que ficar o royalties do minério? Com Minas. Não tem que dividir com o Espírito Santo. Porque os prejudicados são eles. Então, nós vamos continuar lutando para o povo do Estado do Espírito Santo, com pleno entendimento dos nossos direitos, e essa história do Fundap, na minha visão, desculpe o meu palavreado, é malandragem pura. Ô, Magno, o fim do Fundap, só para concluir, não ajuda o Brasil e desorganiza o Espírito Santo e os municípios capixabas. Por quê? Por quê? 1% de tudo aquilo que nós importamos é consequência desses incentivos. Querem responsabilizar essas importações. De fato, aumentou muito nos últimos anos as importações, mas não em razão desses incentivos. O que gerou aumento nas importações foi a valorização do real em relação ao dólar. Foi o crescimento econômico muito bem-vindo. 86% daquilo que nós importamos em 2010, não fechamos 2011 ainda, são bens intermediários, são insumos industriais, são máquinas e equipamentos, são combustíveis, são produtos que complementam a produção nacional. Então, por que mexer numa estrutura como essa se não vai ajudar o Brasil e vai desorganizar o Espírito Santo? É como se nós, capixabas, fôssemos punidos porque fizemos, nos últimos anos, o dever de casa. Ou seja, demos a volta por cima. É reprovar o aluno que fez uma boa prova. É isso. Nós estamos chegando ao final desse programa, já. 1h30 não parece nos passa rápido e temos aí, certamente, não conseguimos abarcar, né, com a profundidade devida, necessária, todos os temas, mas 2, 3 horas de debate podemos também voltar, não teríamos conseguido. Podemos voltar em uma outra oportunidade. Em uma outra oportunidade, certamente, senador, hoje não podemos mais. Então, nós vamos abrir um espaço de 1 minuto para que cada um dos senhores faça ter essa sua consideração final sobre esses temas abordados ou sobre o tema que mais lhe interessar, para que nós possamos encerrar nosso programa. Não é isso, Luiz? Perfeito. Senador Ricardo Ferraz, que estava com a palavra, por gentileza. Olha, o Senado é a casa que representa os estados brasileiros. O Senado é o único espaço da Federação Brasileira em que os estados podem, no bom sentido da palavra, brigar em pé de igualdade. Aqui no Senado, São Paulo tem 3 representantes, Minas tem 3, Pernambuco tem 3, mas o nosso estado também tem 3 representantes. Portanto, o Senado não pode abrir mão de fazer o exercício da solidariedade federativa. O Senado precisa continuar sendo a casa da União Nacional. Não pode e não deve adotar medidas e iniciativas que desorganizem os Estados federados. Portanto, eu tenho assim uma convicção e uma confiança muito grande que na base do equilíbrio, do debate, da discussão e do diálogo, nós vamos olhar para o Brasil como um todo. Queria agradecer a você, Antônia, a você, Aloysio, e aos meus colegas Ana Rita e Magno Malta, e aos capixabas e brasileiros que nos acompanharam aqui nesse debate. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigada a nós, senador. Senadora Ana Rita. Sim, eu quero concluir dizendo que os capixabas podem ter certeza que tem 3 senadores, né, uma senadora e 2 senadores nesta casa, que estão acompanhando e estão firmemente aqui defendendo os interesses do Estado do Espírito Santo. É claro que o Senado é o espaço da federação, né? É a casa da Federação Brasileira. Nós estamos aqui para defender os interesses da nossa população brasileira, mas também não podemos perder de vista aquilo que é de interesse do nosso Estado do Espírito Santo. Então, no que se refere à questão do Fundap, do ICMS, são 2 temas que nos pautaram durante todo o ano de 2011 e que vão continuar nos pautando durante o ano de 2012. E temos a plena convicção de que esses 2 temas eles serão resolvidos com a participação efetiva do nosso Estado do Espírito Santo.
E é importante ressaltar aqui, Antônia, de que foi criado no Estado do Espírito Santo um comitê em defesa do Estado do Espírito Santo, com a participação de várias entidades da sociedade civil e governamentais. Inclusive o Poder Judiciário está presente, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo também está presente. Então, um espaço democrático de debate, de construção de ideias, de propostas, e nós temos a tarefa, enquanto senadores, de fazermos a ponte com o governo federal, e é desta forma que nós estamos nos colocando nos colocamos durante todo o ano passado e vamos, com certeza, continuar nos colocando durante 2012. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer à TV Senado, a Antônia e o Aloísio, parabenizar vocês por este espaço importante aqui do Senado e agradecer também a todas as pessoas que estão nos acompanhando e dizer que estamos aqui à disposição e o nosso mandato está a serviço do povo capixaba e da população brasileira. Senador Magno Malta, por favor, suas breves considerações finais. Eu agradeço muito o espaço, agradeço a possibilidade do debate, o senador Ana Rita, o senador Ricardo Ferraz. Nós que somos do Estado temos a obrigação, recebemos a incumbência do povo pelo voto de vir para essa casa para defender os interesses do nosso Estado, os interesses do país, até porque defendendo os interesses do Espírito Santo, nós estamos defendendo os interesses do Brasil. Dizia o Ricardo, desorganizando o Espírito Santo, desorganiza o Brasil, não é? E nós não podemos estar numa casa de lei que afronta a própria Constituição, não é? Que afronta a própria Constituição. Então, até fazendo essa comparação com a Zona Franca de Manaus, eu me lembro quando Arthur Vigílio era o líder do PSDB aqui, e o presidente Sarney, ainda no governo Lula, tentou levar a Zona Franca para o Amapá. Arthur virou um siri na lata aqui dentro e ganhou logo o meu apoio. E eu achava um absurdo levar a Zona Franca para outro lugar. Tinha que ser de Manaus, até por causa da proposta em si. Então, nós agora vamos querer levar uma Zona Franca para o Espírito Santo, uma Zona Franca para Minas, uma Zona Franca para qualquer outro lugar desse país? Claro que não. A comparação vale, é igual. Então, agredir o Espírito Santo numa tentativa de desestabilizar o Estado, que vai desorganizar também a federação, tirando de nós o Fundap, é o fim do mundo. Levar os royalties do petróleo, tirar o Fundap, aí o nosso conselho é que faça assim, um grande investimento numa área do Brasil, feche aquele Estado, construa Minha Casa Minha Vida, tira nós de lá e bota nós lá de cá. Porque aí o Estado vai passar a viver de cesta básica. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Então eu quero dizer ao Estado do Espírito Santo, quero dizer ao nosso povo, que nos elegeu, que nos deu a responsabilidade, que vai ser tempo ruim o tempo inteiro. 2012 vai ser guerra o tempo inteiro. Porque nós vamos lutar com unhas e dentes pelos interesses dos postos de saúde do Estado do Espírito Santo, das escolas do Estado do Espírito Santo. Nós estamos num estado em que temos, graças a Deus, geograficamente uma riqueza. A praia está aqui e as montanhas estão aqui. Não tem um estado na federação. Mas quando chove nas montanhas, quem está embaixo paga o preço até chegar no mar. Nós precisamos de muito investimento. E esse dinheiro dos royalties responde por isso. O Fundap, o dinheiro que os municípios recebem nessa distribuição de renda no Estado do Espírito Santo, então nós não vamos arrefecer do nosso ânimo em momento nenhum. E o povo do Espírito Santo tem a plena certeza de que juntos aqui, Ricardo, Ana Rita e eu, vamos responder pela nossa responsabilidade. A presidente Dilma, numa reunião, depois que votaram aqui no Senado a proposta do nosso Vital do Rego, e na reunião do Conselho Político, ela olhou para mim e falou assim, senador Magno, eu vou fazer a outra pauta dos royalties do petróleo. E depois disse a mim, o Senado passou do limite. E passou mesmo. Então é essa confiança, e aí responde a pergunta do jornalista, que eu tenho, que agora em 2012, dentro de um processo eleitoral, a nossa presidente não cometerá a irresponsabilidade de fazer pressão por causa dos pleitos municipais. Até porque nós temos no partido dela diversos candidatos. O PT governa a capital do nosso estado. Ricardo falou do volume de dinheiro, de investimento que está no orçamento de Vitória, onde o PT hoje governa. E não acredito que ela vai jogar contra o time dela. E jogar contra o time dela, eu me refiro ao país inteiro. Porque agora você não tem cor partidária, é o país inteiro. E aí nós vamos esperar que o Supremo também, ao julgar os mandados de segurança, no seu mérito, entenda aquilo que nós colocamos com relação às necessidades e aquilo que é suprido com os dinheiros do royalties do petróleo. E esse incentivo de 40 anos, onde está firmada a economia do Espírito Santo, que é o Fundap. De maneira que nós esperamos responsabilidade. Esperamos do Marco Maia responsabilidade como presidente da Câmara com relação
ao projeto do Vital do Rego, que está lá, com relação aos royalties do petróleo. Contamos com a boa disposição, sabe por quê? Eu encerro dizendo o seguinte: quando o governador Paulo Artung assumiu o governo do Espírito Santo e Lula assumiu o governo aqui, eu havia trabalhado feito um doido no segundo turno da campanha. A bancada federal, fomos ao Lula, nós fomos ao Lula, e nós fomos pedir a ele adiantamento dos royalties do petróleo. Ele teve dificuldade, porque estava assumindo o governo, não sabia fazer essa conta, era muito difícil, e ele queria, estava começando o governo. Ele falou, eu vou conversar com o ministro das Minas e Energia, para ver se tem uma solução. Chamou o ministro das Minas e Energia. O ministro das Minas e Energia sentou e falou, ó, numa reunião seguinte, e eu me lembro que eu era o coordenador da bancada. O ministro falou assim, não, é difícil para nós, é muito difícil para nós fazer isso, mas nós vamos salvar porque é um estado pujante. E mandou para lá quase 500 milhões. Sabe quem era o ministro da Minas e Energia? Dilma Rousseff. Então, não acredito que a mão que ajudou a salvar vai ajudar a matar. Então, essa é a minha convicção nessa mulher que, para mim, nunca mentiu, nunca negou na sua palavra em todos os movimentos que nós fizemos, tanto em favor do nosso Estado do Espírito Santo, como em favor das questões de família, que eu presido essa frente da família do Brasil, e contamos sempre com o apoio dela. Muito obrigado a você, Aloysio, muito obrigado a você, nossa querida Antônia, né, e aos telespectadores, um grande abraço para o meu povo do Espírito Santo. Senadores, muito obrigada, senhores. Muito obrigada aos nossos telespectadores. Esse é o papel da TV Senado, fazer uma comunicação para a cidadania que fortaleça esse elo entre os parlamentares, que fortaleça o papel do legislativo, que mostre ao cidadão todo o trabalho que é feito aqui dentro. É para isso que a gente está aqui todos os dias. É a nossa comunicação para fortalecer a cidadania do brasileiro. Muito obrigado. Muito nosso agradecimento da TV Senado a você, cidadão, o agradecimento da Rádio Senado. Nós somos o sistema de comunicação do Senado Federal. Nosso agradecimento a você, Aloysio, por mais essa participação aqui no programa conosco. Todas as perguntas que chegaram serão encaminhadas aos senadores, serão encaminhadas às assessorias dos parlamentares, todas elas, as que foram feitas e as que não foram feitas também, porque não tivemos o tempo necessário. Este foi o 8º programa de uma série que está trazendo aqui aos nossos estúdios os representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Em março, nos encontramos para mais um assunto de Estado. Até lá e boa noite. Thank you.